Boa noite, meus amados irmãos. Eu quero saudar a todos a paz do Senhor Jesus. Nós vemos aí o nosso irmão Tiago fazendo aí uma breve apresentação. Eu sou o pastor José Gonçalves. Estou aqui hoje para contribuir com esta conferência que está sendo uma bênção muito grande e está enriquecendo muito a nossa alma, o nosso entendimento. E eu gostaria, em primeiro lugar, a gente ler um texto bíblico para nós fundamentar a nossa aula, né? Vou chamar isso de aula hoje, nessa palestra, em Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26. Você que tem uma Bíblia aí pode usar comigo. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, que diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Pois bem, nosso tema hoje é sobre interpretação bíblica. Eu creio que, como os outros temas que têm sido discutidos e têm sido ministrados por diferentes companheiros, a quem eu parabenizo nesta noite, são extremamente relevantes para nós, não só pastores, não só ensinadores, mas todos os crentes, né, que servem de Deus, que usa a Bíblia, que tem a Bíblia como regra, como a sua bússola orientadora da sua vida. E os irmãos têm aí em mãos uma apostila, até um pouco extensa, que eu produzi sobre interpretação bíblica. Eu fiz aqui uma síntese, devido ao nosso horário, né, que é um pouco corrido de uma hora, e eu fiz uma síntese dessa apostila, nós vamos trabalhar a partir dos princípios, né, daquilo que está nessa apostila, para nós entender o que é a interpretação bíblica, né, o que isso significa para nós, de uma forma até prática, e vamos tratar nesses minutos desses princípios que regem a questão tanto da hermenêutica, que comumente a gente chama a ciência da interpretação, e a exegese. O que é exegese? É a aplicação dos princípios da hermenêutica, né? Aqueles princípios postos em prática. Então, é um tema realmente, como disse o nosso irmão Tiago Rosa, de extrema relevância, porque tem muito a ver com a pregação, com a ministração. O Altair também falou nisso, aquilo que o pastor Eliseu vai tratar, eu acredito, com muita maestria dentro de alguns minutos. Então, nós, na verdade, vamos trazer algo preparatório, né, para que você, de uma forma mais técnica, manuseie a Bíblia, saiba manusear a Bíblia, a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né, tem de que se envergonhar. A minha intenção era que, a partir da meia hora final, a gente pudesse usar uma passagem bíblica e trazer uma exegese, uma interpretação de uma forma bem prática, né? Eu produzi com a editora, que ainda vai sair ainda o livro, nós comentamos o Sermão do Monte, versículo por versículo, e eu fiquei com a parte do capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 12. São apenas aí 5 versículos, que é um capítulo todo baseado nesses 5 versículos. Então, a gente fez uma exegese, vamos dizer assim, exaustiva, a partir das línguas originais, do texto grego, analisando tudo aquilo que a gente aprende na hermenêutica bíblica e na exegese. Então, é muito interessante a gente fazer uma aplicação prática nesse texto. Mas, para a gente chegar lá, a gente tem que, vamos dizer, percorrer um percurso até grande, né, de princípios que vai nos dar essa autonomia, essa autoridade, né, para a gente fazer a interpretação, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí, você tem aí, eu coloquei na apostila o contexto histórico da hermenêutica, da história da interpretação, as escolas. Eu não vou me deter nisso, você vai pegar isso para estudos posteriores, para
uma pesquisa mais detalhada, porque são escolas de interpretação que hoje nós somos fundamentados naquilo que eles ensinaram, essa é a verdade, né? Então, achei isso interessante, colocar isso, porque vai dar essa fundamentação, esse contexto histórico, viu? Eu tenho uma relação de livros, apenas citando, porque eu sei que o nosso público aqui é bem diversificado, mas você podendo ter contato com esses livros vai ser de grande utilidade, né? Eu não vou mostrá-los aqui, está aqui eles empilhados aqui, porque vai nos tirar aqui a atenção, né? Mas eu anotei aqui, pelo menos, algumas obras que são importantíssimas para nos ajudar a fazer uma boa exegese, uma boa interpretação, né? Eu fui professor de faculdade evangélica durante alguns anos, eu ensinei língua grega, né, na faculdade evangélica, ensinei hebraico bíblico também e teologia sistemática. Então, a exegese, ela está na minha história, né, de acadêmico. Então, a gente quer trazer alguns princípios, e esses livros são muito importantes. Por exemplo, o livro Princípios de Interpretação Bíblica, do Luiz Becor, é um livro muito bom. Foi um livro que eu usei no seminário onde eu me formei, o Seminário Batista. Nós temos o livro Hermenêutica Contemporânea, né, do David Rocker, nós temos o Dicionário de Hermenêutica, do James Hernando, nós temos o Entende o que Lês, que é um livro antigo do Gordon Fee, mas é muito bom. Nós temos Interpretando Narrativas Bíblicas, do nosso companheiro Altair Germano, um excelente livro, né, livraço, vamos dizer assim. Introdução à Interpretação Bíblica, do William Klein, da Thomas Sells. Nós temos o Manual de Exegese, do Fee. Nós temos a Hermenêutica do Espírito, do Kinner. Nós temos Introdução à Hermenêutica, do Anglada, que também é um livro bom para aprender o contexto histórico. Nós temos o Convite à Interpretação Bíblica, né, do Anders Katzberg. Nós temos Ao Significado desse Texto, Resolva, que é um livro mais filosófico, está mais na área da filosofia da linguagem. Nós temos A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, que tornou-se há algum tempo recente. Nós temos a Interpretação Bíblica, do Roy Zuck. Nós temos a Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman, e o último, Metodologia da Exegese Bíblica, do Cássio Murilo. São livros que ajudam a gente a fazer uma boa interpretação bíblica, viu, pessoal? Porque se a gente não estudar a palavra de Deus como convém, a gente termina fazendo uma leitura errada e pregando errado também, né? Então, veja só, a primeira coisa que tem que ver na hermenêutica, na questão da interpretação bíblica, é a questão do texto. Então, eu coloquei aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai estudar uma passagem bíblica, é você ver os limites dessa passagem. Você está com um texto, você tem Mateus 7:7, você vai delimitar. Esse texto, ele é só essa passagem, vai até aqui, só são esses versículos, isso é importante. Por quê? Porque isso vai concentrar naquilo que a gente chama perícope, né? Naquela passagem, para que você não saia daquele assunto. Por exemplo, Mateus 7:7, Mateus 7:7-12, nós temos Jesus dizendo: pedi, dá-se-vos-á, procurar, encontrarei, bater, abrir-se-lhe-á. Por todo que pede, recebe, todo que procura, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Então, aí ele vai dizendo qual é o pai, que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma cobra, uma pedra, aliás, se pedir... Aí ele, peixe, vai dar uma cobra, e termina ele falando da regra de ouro. O que você quer que os homens façam, fazer a ele também. Então, você delimita esse texto e ele termina aí, né? Ele termina aí. Isso é importante, porque evita que se saia do assunto. Então, veja os limites da passagem bíblica, procure ver se essa passagem bíblica em estudo é, de fato, uma unidade independente. Leia o livro todo de uma só vez. Por exemplo, você vai pegar um texto da Bíblia, leia aquele capítulo, mas não só o capítulo, mas o que o livro todo, no caso, você está lendo o Evangelho, o que ele diz, qual a mensagem dele? Você vai dar um norte bem maior da interpretação, né, para não cair em devaneios, para não cair em subjetivismo. Eu coloquei também: domine completamente o parágrafo
parágrafo ou perícope. Isso é bem interessante. Você, quando vai estudar um texto bíblico, você tem o domínio dele. Se você, eu vou falar aqui de versões, você vai usar outras traduções, que é muito bom, né? Mas os escritores antigos, eu tenho um livro do Roberto Light, ele diz o seguinte: você vai pregar um texto, leia ele pelo menos 50 vezes. A gente acha isso exagero, mas não é. O que ele quer dizer? Você tem que se encher da palavra de tal forma que essa palavra comece realmente a falar com você e mostrar o que ela está dizendo. Veja passar, se possível, em várias versões. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de versões da Bíblia. Eu sei que nem todo mundo tem acesso à academia, a um seminário. A academia que eu chamo aqui é a faculdade, seminário, para estudar línguas bíblicas. E nem todos que entram em faculdade ou em seminário, como eu passei em faculdade bíblica e seminários, me formei no Seminário Batista, eu, pelo menos, gostei muito de línguas bíblicas, vamos dizer, o meu forte. Né? Eu gostei muito, fui considerado o melhor aluno do Seminário Batista em línguas bíblicas, mas muitos colegas não, mas eles aprendiam a manusear. Então, a gente aprendendo a manusear certas ferramentas, isso vai ajudar muito. Né? Eu trouxe até aqui para mostrar que um conhecimento básico, você consegue manusear a chave linguística grega, né? Que ela é bem simples de usar, mas ajuda muito na exegese bíblica, na interpretação. Versões da Bíblia são importantíssimas para você construir, né, uma visão mais global do texto. Quanto mais versões você tiver e consultar, você vai ter uma ideia mais aprofundada, né, da interpretação bíblica daquele texto. Por isso que nós colocamos aqui. Veja a correspondência entre o texto e as traduções. O que esse texto, nessa tradução, nessa aqui, o que ele está levando a entender? Né? Isso é muito importante. Né? Tem versões diferentes. Nós temos boas traduções hoje da Bíblia. Né? Nenhuma tradução é perfeita. Nós estamos falando de traduções. As traduções procuram o máximo possível se aproximar do original. Você vê, a própria Almeida Atualizada diz assim, baseado no texto grego adotado, né? Geralmente é um texto que a gente chama eclético. Então, as traduções vão ajudar nesse sentido, viu? O que mais? Eu coloquei aqui, quando você está tratando com o texto, procure dar uma redação ao seu texto que você está estudando. Você escolheu aquele texto para estudar, comparou várias versões, leu, procurou ver o que a mensagem está passando, e você vai começar a estruturar aquele texto. Então, isso é interpretação bíblica, você está começando a fazer interpretação bíblica. Então, o texto é muito importante, né? Você, para construir uma exegese, um estudo bíblico de qualidade, que realmente mostra aquilo que o autor quis dizer. Né? Nós devemos falar sobre a questão do autor, porque nós que somos, vamos dizer assim, protestantes, conservadores, nós cremos na intenção do autor, né? Que o autor bíblico, ele tem uma voz, ele quis dizer aquilo que ele quis transmitir, a gente tem que procurar se aproximar dele. Então, a interpretação, na verdade, é trazer aquilo que o autor bíblico, o mais próximo possível do que ele intencionou dizer. Ao contrário da hermenêutica pós-moderna, que ela vai privilegiar o leitor, ela vai tirar o foco do autor bíblico e colocar no leitor. Né? Uma teoria da filosofia da linguagem, do Jacques Derrida, Michel Foucault e essa tropa toda aí da filosofia da linguagem. Então, nós que cremos na inspiração bíblica, a gente tem que procurar a mente do autor, o que o autor bíblico ele quis dizer. Por isso, o texto é bem importante a gente mergulhar nele, né? Mergulhar no texto bíblico. E essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, mostrando a você, elas são de grande utilidade, viu? São de grande utilidade para fazer uma boa exegese. A gente vê irmãos que se dedicam e pregam, dão estudo bíblico com profundidade, e a gente vê que ele realmente está usando aquelas ferramentas. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é o contexto histórico. Pesquisa o pano de fundo histórico. Qual é o contexto da passagem e estudo? Então, isso aqui é muito importante. Que acontecimento levaram o texto a esse ponto? Há passagens paralelas?
Então, o contexto histórico, gente, é muito importante a gente entender. Nós estamos falando aqui, é o que o Klein diz aqui no livro de Interpretação Bíblica, no distanciamento que nós estamos cultural. Nós estamos distantes do primeiro século. Nós temos uma cultura totalmente diferente, né? Do primeiro século da cultura de hoje. Então, a gente precisa entender, até determinadas expressões, a gente vai entender quando a gente vê o contexto histórico daquele tempo, isso vai lançar luz. Então, um bom comentário bíblico, nós temos vários comentários bíblicos hoje, de renome, vai ajudar você a reconstruir o texto, né? A entender o texto. Então, por isso que eu coloquei aqui, pesquisa o pano de fundo histórico. Não é inventar, a gente não vai inventar nada, né? O que a Bíblia está lá, e a gente vai construindo, descobrindo, na verdade, o contexto histórico. Eu coloquei também pesquisa o ambiente social. Se o contexto histórico é importante, o ambiente social muito importante também. Em que época foi escrito esse texto? Que instituições existiam na época? Então, o contexto social, ele revela muito daquele povo, daquela época, né? Então, esses comentários históricos, eles ajudam muito na questão da interpretação bíblica, né? Para você reconstruir aí o pensamento do autor. Coloquei também, além da questão do contexto social, coloquei também pesquisa o contexto, o cenário histórico, né, o geográfico e a época. Então, são coisas entrelaçadas, e são relacionadas entre si, que vão revelar aquilo que o texto bíblico está dizendo, viu? Eu acho que nós estamos já mais maduros hoje, principalmente os pentecostais, né? Nós temos bons exegetas pentecostais. Eu vi um autor americano que ele dizia que no tempo dele, dentro de mais de uma geração, nós iríamos ter grandes escritores pentecostais. Eu acredito que chegou esse período que nós temos bons expositores da palavra. Não é só aqueles chavões, mas o povo, né, a igreja, ela se acostuma mais com isso, não é verdade? Então, é preciso realmente conteúdo. Eu até lembrei uma história que eu vi um colega dizendo que um pregador começou a pregar e disse assim: meus irmãos, nós estamos aqui nessa reunião perpendicular. E aí alguém ficou assim e disse: ô, irmão, você falou perpendicular, o que é isso? Ele disse: mas eu não sei o que é, mas é bonito. Então, não é só questão de ser bonito, não, tem que ter conteúdo, tem que falar aquilo que Deus está falando. Então, isso é muito importante, gente. Quando a gente mergulha na história dos grandes pregadores, a gente vê que isso é o que eles faziam. O contexto literário, ora, se o texto bíblico é importante, se o contexto histórico também é importante, imagine agora o contexto literário. Veja a função literária, eu coloco aqui. Veja a função literária, a passagem é parte de uma história ou de um contexto literário. Examine a localização, analise os detalhes, analise a autoria. Então, a Bíblia também, a Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida disso. Ela é a palavra de Deus, mas ela também é um livro de literatura. Ela é um livro que narra a história de povos. Então, ela tem um contexto literário, ela tem e principalmente o mundo judaico, né? A literatura judaica, ela é muito rica, e a gente precisa mergulhar nisso, entender isso. Principalmente você vai pregar nos livros históricos, vai pregar no livro de crônicas, no livro de reis. Esses são livros ricos em narrativas, o contexto histórico, literário, aquilo ali é muito importante. Não só esses livros, mas toda a Bíblia Sagrada. Então, você vendo o texto, contexto histórico, você vendo o contexto literário, o que isso significava, como que era visto isso. Então, isso vai me ajudar na tarefa de interpretar a Bíblia de uma forma mais acurada e mais acertada, viu? Então, isso é muito importante. Quando a gente estuda aí os grandes pregadores do passado, os pentecostais tiveram tradição de grandes pregadores já no início do pentecostalismo clássico também, também no universo reformado também nós tivemos grandes pregadores. Então, a gente aprende que esses homens eram muito dedicados, eles mergulhavam a fundo. Eu citei um dia aí no
no meu perfil do Facebook, o Aidan Clark, que foi um amigo de João Wesley. Ele era um jovem tão dedicado que, com 20 anos, ele já tinha lido a Septuaginta grega, a tradução dos 70, que foi feita em 285 antes de Cristo. Né? Então, é uma tradução muito importante para entender a Bíblia hebraica, sim, e ele já tinha, com 20 anos, já tinha o conhecimento. Ele produziu comentários aí, eu acho que em 9 volumes, que ele escreveu em 40 anos, um grande comentário bíblico, né, o Aidan Clark. Então, mas eram pessoas dedicadas que usavam essas ferramentas já naquele tempo. O Aidan Clark é de 1760, por aí, né? E já usava essas ferramentas. Eu coloquei aqui também a questão da forma. O que é a questão da forma que eu digo aqui? A questão do gênero literário. Nós temos na Bíblia, o livro do Altair, do pastor Altair, eu falo Altair aqui porque nós somos amigos há muitos anos, e a gente tem essa intimidade, né? O livro do Altair, as narrativas bíblicas, que trata isso de uma forma bem profunda, né? Essa questão, ele trabalha mais no gênero narrativa, né? Que é o tema do livro dele, mas você vê a importância que o gênero literário tem. Os pentecostais já trabalhavam muito com essa questão das narrativas, né, no começo. Né, e eles diziam isso no que a gente chama aí na fase pré-crítica do pentecostalismo, onde a hermenêutica era mais uma hermenêutica pragmática, bem simples, mas eles já defendiam o valor das narrativas, do gênero literário, aí chama aí das narrativas. Depois, teólogos que não são nem de confissão pentecostal, como I. Herbert Marshall, e outros teólogos de peso, mostraram realmente que as narrativas tinham valor, vamos dizer assim, didático. Elas ensinam. Claro que eu tenho aqui a História da Interpretação, que a Thomas Nelson traduziu recentemente, ele mostra isso, e ele diz que tem certos lugares que a narrativa ensina mais do que as partes didáticas, que ele chama, no caso, as epístolas. Isso é muito importante a gente procurar identificar o gênero literário. Não adianta você querer interpretar uma parábola usando aí a mesma ferramenta que se interpreta uma profecia, porque são coisas diferentes, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados, viu? Para fazer uma boa interpretação bíblica. Então, o texto, quanto mais você estudar o texto, vendo o texto, o contexto histórico, o contexto literário, a forma que é o gênero, né? E aí você passa os dados gramaticais, né? Então, isso é importante quando a gente trabalha o texto bíblico na interpretação. Por exemplo, eu coloquei aqui, veja as questões gramaticais relevantes. Eu sei que isso aqui é uma coisa mais técnica, exige uma certa perícia, uma certa proximidade, conhecimento mais da língua do vernáculo, né, nosso português, e também das línguas bíblicas. Se você tem essas ferramentas que lhe ajudam a fazer isso, amém. Mas se você não tem conhecimento, vamos dizer assim, de línguas bíblicas, nós temos ferramentas que ajudam. Eu tinha uma professora do Cenário Batista, Phyllis, que era uma americana, ela dizia o seguinte, ela tinha um irmão que era professor de grego bíblico nos Estados Unidos. E esse irmão dela desenvolveu um método, né, e ele fez uma pesquisa, que o cristão, vamos dizer, o leigo, que não tem formação teológica no seminário, mas se ele tem acesso a certas ferramentas que o ajudam a interpretar o texto, ele mostrou várias dessas ferramentas, como utilizá-las, como léxico, concordâncias bíblicas, dicionários, né, e outras ferramentas interessantes. Ele diz que o proveito do leigo no estudo bíblico era, vamos dizer assim, relativamente, vamos dizer assim, quase em pé de igualdade com aquele que tinha todos os recursos, né, para a exposição na congregação. Então, isso é importante porque vai ajudar a transmitir a palavra de Deus como ela é de fato, né? Como ela deve ser transmitida. Nem todos os grandes expositores da Bíblia tinham domínios de línguas originais, mas eles sabiam expor, eles buscavam essas ferramentas. Então, nós estamos procurando aqui, de uma forma bem prática, munir você dessas condições, né? Que você comece a ver e acreditar
que você pode ser um intérprete da Bíblia o mais fiel possível. Você pode se aproximar, você pode buscar ferramentas, buscar aquilo que vai lhe ajudar a entender a palavra de Deus, né? Como eu citei aqui, nós temos muitas dessas ferramentas hoje em português. Veja questões gramaticais relevantes, né? Isso é importante. Veja as questões morfológicas da apostila, eu trato isso lá no final da apostila. Isso é importante, né? Para a gente entender mais aquilo que o autor queria dizer, né? Hoje, eu acredito que com o volume de comentários que nós temos, o acesso às redes, da internet, com todos os comentários bíblicos que hoje estão online disponíveis, né, você pode fazer um estudo bíblico de qualidade. Eu estou falando aqui mais na questão técnica, porque essa questão devocional, isso aí já é um dever do cristão se preparar. Né? O cristão tem que se preparar para isso, tem que buscar Deus em oração. Isso eu estou mostrando mais essa parte mais, vamos dizer, técnica, que é instrumento que lhe ajuda a interpretar a Bíblia. Tá bom, pessoal? Então, a questão morfológica é muito interessante, a questão das palavras, como é que essas palavras se formaram. Eu tenho um pouquinho de rinite alérgica, viu? Olha só, há um livro que eu acho que os colegas têm, é do Donald Carson, A Exegese e Suas Falácias. Eu vi muitas vezes pregadores falando do Hiperetes, que era o último remador, que era aquele que ia lá no navio, que era o remador de baixo, era um cara, vamos dizer assim, um despatriado, era um coitado mesmo, era um escravo. E Paulo diz que nós somos hiperetas de Cristo, lá na Carta aos Coríntios, capítulo 4. Aí você vai fazer um estudo da morfológica dessa palavra, você vai ver que o Trent, que foi que introduziu esse conceito na literatura, dizendo que ele era o remador do último barco, que ele Aí você vê que foi uma análise imprecisa, que não era aquilo que o sentido do referente não era aquilo, né? Ela tinha um sentido de vamos dizer, um servo, né? Mas sem toda aquela carga que o Trent jogou em cima do livro dele, que é sinônimos do Novo Testamento grego. Mas esse livro não tem em português, do Trent, né? Então, você estudando morfologia vai ajudar muito, né, instrumentos que vai lhe ajudar a entender a questão morfológica, a formação das palavras, ajuda muito, viu? O que mais? Eu coloquei aqui dados léxicos ou lexicais, né? Veja a expressão-chave. Você vai estudar uma passagem bíblica, o que essa passagem aqui, o que essa frase, o que essa expressão, ela realmente quer dizer? O que é chave aqui? O que é central nessa passagem? Então, tudo isso é relevante. Há um livro antigo de homilética, os colegas que vão dar homilética aí, mas esse livro, o meu professor, que quando eu era seminarista passou, é José da Silva, um pregador leigo. Esse livro está esgotado, mas você encontra em sebo, né? José da Silva, um pregador leigo. É um livro fantástico, é ilustrado, mas é como você fazer um sermão bem organizado a partir de princípios que nós estamos ensinando aqui, né? Isso é bem interessante, viu? O que mais? Olha só. Veja expressões-chave, veja em detalhe os vocábulos. Então, estudar os vocábulos. Eu tenho um colega, acho que é o Esdras Bento, que conta que o irmão era casado e colocou a esposa para retelhar a casa. A casa estava precisando de uma reforma e ele colocou a esposa para retelhar, para cobrir a casa. E alguém estranhou aquilo. Por que ele não fez? E botou a esposa para trabalhar no lugar dele. Ele disse, irmão, porque eu li no livro de Provérbios, 14:1, que a mulher sabiá, ela edifica a sua casa. Então, minha esposa é a mulher sabiá. Então, isso é uma exegese que não se deve fazer, né? Que vai a partir de entendimento errado de palavra. É realmente vamos dizer, uma anedota, sim. Mas existe isso, nós estamos vendo isso direto nas redes sociais. Pessoas inventando, né, pregação, inventando coisas, contextos que não existem para a palavra. Isso é lamentável.
Então, para a gente pregar o Evangelho com, vamos dizer, com aquilo que ele realmente é, que é sério, a palavra de Deus, é a mente de Deus, Deus exige de nós. Por isso que Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom, pessoal? Outra coisa, veja em detalhe os vocábulos, veja questões semânticas também. Então, tudo isso passa mais nessa área gramatical. Como é que você vai fazer isso? Pastor, eu não tenho conhecimento de línguas bíblicas. Olha, meu irmão, nós temos boas obras hoje, que ajudam. Nós temos duas chaves linguísticas do Novo Testamento grego em língua portuguesa, da Vida Nova, e a outra, acho que é da Acta e da Targumim. São duas obras fantásticas. Até o leigo pode manuseá-las. Né? Nós temos dicionários, nós temos a Bíblia que a CPAD lançou, e tem outras Bíblias nesse formato, que é a Bíblia palavra-chave, que vem com léxico, vem com as palavras já mastigadas. Então, nós temos muita coisa hoje que os nossos antepassados andaram longe de ter. Nós somos uma geração privilegiada em termos de acesso ao conhecimento. Não justifica hoje a pessoa não ter como desenvolver um ministério da pregação, sempre está interessado nisso, dizer que não tem a oportunidade, que tem sim. Né? Questão do contexto bíblico, analisa a passagem à luz de outros contextos bíblicos, não usar o texto isoladamente. Né? Nós não podemos estudar uma passagem, isolar ela do resto da Bíblia, não funciona. Não funciona. A Bíblia, ela é um livro, vamos dizer, ela é um livro amplo, a gente sabe disso, são 66 livros, mas ela é um livro com uma mensagem única. Do Gênesis ao Apocalipse, o centro da Bíblia é o Cristo. É Cristo. Então, há uma conexão que a gente sabe. Enquanto você conhece a palavra de Deus, no seu, vamos dizer, no seu geral, é muito importante. Infelizmente, já foi feito pesquisas que até pastores, teve pastores que nunca leram a Bíblia toda. Eu fico sem entender como é que você vai fazer interpretar a Bíblia corretamente se você não lê a Bíblia toda. Né? O que mais? Literatura secundária. O que outras pessoas disseram sobre essa passagem? Uma das coisas que a gente vê, muita gente querendo aparecer, dizer, tipo assim, eu inventei a pólvora, inventei a roda. Isso não existe. O que nós pregamos hoje está, aí vamos dizer, ancorado em 2000 anos de tradição cristã. Eu estava mostrando hoje, conversando na chamada de vídeo com acho que era com o Silas Daniel, ele estava aqui com a chamada de vídeo, conversando com ele, e eu estava mostrando para ele aqui uma obra da Bíblia comentada pelos pais da igreja, da Cidade Nueva, que é uma editora de Madrid. São 30 volumes, né? Essa obra ela é em espanhol e inglês, é a versão que eu tenho em espanhol. Mas você fica admirado com uma patrística, muitas coisas que a gente trata hoje, que são temas que muita gente acha que é tema da hora, é novo, eles já trataram há 1.500 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, a gente vê eles tratando isso a exaustão. Então, é importante a gente conhecer a tradição. Ninguém está fora de uma tradição. Aqueles que dizem que não tem a tradição estão dentro de uma tradição que é aqueles que negam a tradição. Então, todo mundo tem uma história. Como dizia Hegel, que era um filósofo alemão, quer queira, quer não, todo homem é produto do seu tempo, da sua história. Então, nós temos uma tradição, né? Nós estamos dentro da tradição protestante, então nós temos aí um lastro muito grande, né, de exegeta, de intérpretes, de várias tradições. Você pode pegar a tradição wesleyana, que gerou um movimento de santidade, e dentro do movimento de santidade, saiu um movimento de santidade radical, que gerou os pentecostais. Nós temos a tradição reformada, que também teve um movimento de santidade da ala reformada, com o Erdmann, com o A.J. Gordon, e tantos outros. Todos esses homens contribuíram para que nós, evangélicos, chegássemos ao que nós somos hoje. Então, nós temos uma tradição que eu coloco aqui, analisa a passagem de outros contextos bíblicos, né, que eu citei aqui, e
Outra coisa, a questão teológica. Veja a contribuição teológica da passagem. O que é qual é a contribuição que essa passagem tem? A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. A gente não tem dúvida disso, né? Tudo que a gente vai encontrar na Bíblia é a palavra de Deus. O que mais? Literatura secundária, o que você acabei de falar, né? Você viu aí, nós temos vários comentários bíblicos, a gente pode usá-los para nos ajudar na interpretação. O que mais? Aplicação. Feito isso, mas para que eu vou fazer tudo isso? O que o texto significa hoje? Olha, os autores da Bíblia tinham uma mensagem para aquele tempo, mas eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. A mensagem dele transcende o tempo. Não é só para eles. Deus usou para aquele tempo, mas a palavra fala para nós. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia como um livro atual que ela é. Né? É um livro atual. O que esse texto significa hoje? Ela informa ou orienta? Em que se aplica? Quem é o alvo? Então, isso é a questão mais prática, né, que a gente vai fazer quando vai interpretar a Bíblia. Então, esses princípios, pessoal, que nós falamos aí, são importantes para a interpretação bíblica, para você fazer uma boa exegese, viu? Você está vendo que fazer uma exegese bíblica não é tão complicado. É evidente que requer esmero, requer dedicação, né? Requer leitura, requer hora de meditação. Nós somos uma geração da imagem, nós somos uma geração hoje que tem pouco tempo para meditar, para buscar o entendimento. Isso é o que mina a capacidade de produção nossa hoje. Mas os recursos estão aí, né, para se buscar o entendimento da palavra de Deus, tá certo? Então, eu vou aproveitar esses minutos finais, nós temos aí acho que 15 minutos, para a gente ver lá aquele texto de Mateus 7, 7 a 12, que é um texto sobre Jesus está... Eu vou já começando aqui para você entender esse texto, Mateus 7, 7 a 12. Você tem o que os teólogos chamam de perícope aí. Né? A passagem é delimitada aí. Por quê? Porque o que vem antes não está tratando exatamente o assunto que está tratando nesse texto, nem o que vem depois dessa passagem. Então, a primeira coisa que você vai pegar esse texto, você vai ver ela no contexto do Sermão do Monte. Por que ela está dentro do contexto do Sermão do Monte? Nós temos uma passagem paralela de Lucas, que tem detalhe diferente, Lucas 11. Mas você vai estar estudando Mateus. Mateus está tratando isso no Sermão do Monte, o capítulo 5, e ele vai até aí o capítulo 7. Então, nós vamos ver essa passagem dentro do Sermão do Monte. Então, por que ela está ali nesse texto? Por que Jesus vai dizer aí no meio do Sermão do Monte, vamos dizer assim, quase no meio, pedi dar-se-vos-á, procurar e encontrarei, batei e abrir-se-lhe-á. Todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, a porta vai ser. Por que ele falou isso ali? Então, essas perguntas são importantes para a reconstrução, né, do texto, daquilo que o autor quis passar e a mensagem que Jesus quis pregar. Então, a primeira coisa que você vai ver é que há uma importância muito grande na oração. Você vê que é tão importante que Jesus já tinha tratado no capítulo 6, versículo 9 em diante, a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Por que Jesus botou tudo lá? Por que ele traz para cá? Por que ele houve a necessidade dele acrescentar mais, vamos dizer, esse adendo aí sobre a oração? Então, isso é importante, a gente fazer essas perguntas, né, que a gente chama a importância da oração que eu tratei aqui nesse capítulo do livro que eu falei no começo, que eu escrevi. Então, nós vamos ver aí uma coisa interessante. Jesus está falando vamos dizer assim, do padrão do reino. Jesus, ele vai estar falando aqui do reino de Deus, né? E esse reino tem um padrão bem elevado. E muitas pessoas não entendiam isso. Então, Jesus, ele vai mostrar, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Por exemplo, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo, que aquele que se odiar contra outra pessoa, seu irmão, já é
réu até de fogo do inferno. Já é culpado. Olha só, presta atenção na coisa. Aí vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que olhar para a mulher com intenção impura no coração adulterou com ela. O que ele está mostrando aí? O padrão do reino de Deus é muito mais elevado do que o padrão do que o judaísmo exigia, que a lei exigia. Então, quando ele começa a mostrar esse padrão muito elevado do reino, vai gerar aquela questão, como é, então, como é que eu vou cumprir essas exigências do reino? Por isso que eu coloquei o título desse capítulo do livro, que nós vamos lançar aí, eu coloquei a oração no contexto das exigências do reino, no estudo do Sermão do Monte, 7:7-12, de Mateus. A exigência do reino. Então, é aí que Jesus introduz a questão da oração. O que ele vai mostrar? É possível você viver as exigências do reino se você tiver uma vida de oração, se você buscar através da oração, se você pedir ao Pai que Ele lhe dê isso, né, que Ele lhe dê a graça de viver. Né? O Mark Lloyd Jones, o puritano, escreveu, ele é da tradição reformada, e tem uma aproximadade muito grande aí com a doutrina do Espírito Santo dos Pentecostais, mas ele diz uma coisa interessante, né? Que ele fala no estudo do Sermão do Monte. Né? Acho que em 2014 eu tive o privilégio de visitar a igreja que o Lloyd Jones prega na Inglaterra. Né? Eu estive lá visitando a igreja dele. Porque eu sempre admirei o ministério dele, né? Que era muito profícuo, muito rico. E ele diz no livro dele, Estudo do Sermão do Monte, que é um livraço, né? Ele vai mostrar exatamente essa conexão. O Cássio, que leu as obras dele também, vai tratar isso no Evangelho de Mateus, que ele comentou, e no outro livro que ele comenta o Sermão do Monte. Né? Então, há essa conexão. Quando o padrão do reino é muito alto, Jesus está mostrando que você pode vivê-lo se você pedir. Mas pedir o quê? Aí onde vem a exegese do texto grego, né, que você pode fazer. Eu fiz a exegese dos verbos aitel, que é pedir, no verbo grego, que ocorre 70 vezes no Novo Testamento. Eu fiz a exegese, né, e ele é conceituado, é dado o sentido de aitel. Eu cito aqui o Lex de Bullinger, é um Lex bem exaustivo. Ele traduz como rogar, implorar, suplicar, e que diz, implica a distinção em posição, circunstância, a petição de um inferior ao superior. Então, veja que Jesus está mostrando a importância que é a oração. Né? Aí eu botei também o verbo zetel, que é procurar, 117 vezes no Novo Testamento, ocorre 3 vezes aqui no Sermão do Monte, significa, segundo o Lex de Té, procurar a fim de encontrar. E também o verbo cro, que é bater, que ocorre 9 vezes no Novo Testamento, sendo 2 vezes no Sermão do Monte. O Lex de Milton traduz como bater a porta. Então, isso é interessante. A gente vê como é que Jesus vai mostrar. Ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á. Mas ele coloca esse verbo no imperativo. Né? O tempo é o presente, o modo é imperativo. O tempo presente, no grego, isso é a noção básica, é um tempo que expressa ação contínua. O habitual, o Reiner, que chama ação habitual. É uma coisa que você faz habitualmente. Então, Jesus está dizendo, tenha o hábito da oração. Não é aquela oração para dormir, não é aquela oração simplesmente para ficar de bem com a consciência, mas é gastar tempo em oração. Você vê que há uma escalonada na orientação que ele dá. Ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á, procurar e encontrarei, bater, abrir-se-lhe-á. Então, esses verbos estão no tempo presente, um modo imperativo, que é, vamos dizer, não é uma questão de opção minha, é um dever do cristão. É um dever do cristão. Então, Jesus está mostrando aqui a persistência na oração. A persistência. Paulo usa uma palavra muito forte, quando ele diz, irmão, rogo que vocês luteis comigo em oração a Deus a meu favor. Lá Paulo usa a palavra grega, o verbo grego agonizomai, que dá origem à nossa palavra agonia. O agonizomai, que quer dizer a pessoa se angustia na oração. A oração é tão intensa que produz isso. Então Jesus está mostrando isso. Quando você vai
para buscar, para viver esse padrão do reino. A gente está na época da graça, sim, mas as exigências do reino são muito grandes. A responsabilidade é muito grande, precisa de graça mesmo da oração. Então, é isso que eu falei aqui. Eu coloquei, citei até, acho que o Cássio diz assim, 3 imperativos: peçam, busquem, batam, repetidos simetricamente, e no tempo presente, a fim de enfatizar a persistência e sinceridade exigida por Jesus. Veja só que coisa interessante. Então, a outra coisa que Jesus vai mostrar é a confiança na oração. Aí vem aquela, onde ele diz, qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Então, Jesus está mostrando o seguinte, olha, a oração, ela é imperativa, sim, mas vocês têm um pai, né, que é cheio de graça, é bondoso, é maravilhoso, está pronto a atendê-los. Se vocês que são maus, ele está falando da natureza humana, atâmica aí, que herdamos, que é a natureza má mesmo, né? Então ele está dizendo, você que é humano e tem essa natureza ruim, está com boas coisas, imagine Deus. O que Jesus fez com isso? Jogou a confiança e a ousadia na oração. Ora, meu Deus, se eu tenho meu Deus que é bom assim e vai me ouvir, isso vai me incentivar a oração e eu vou viver o padrão do reino. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Né? Então, isso é importante a gente falar sobre a questão, né, que Jesus cita aqui, que eu coloquei como a confiança na oração. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante. Aí vem a regra de ouro. A regra de ouro, ela está aí exatamente porque isso mexia com os relacionamentos. Isso mexia exatamente com os relacionamentos. Jesus falou, ele falou, você vai ver do contexto da convivência com o próximo, e nessa área, vamos dizer assim, do relacionamento horizontal, não apenas vertical com Deus, mas horizontal. E que o cristão tem que aprender a conviver isso para ver o padrão do reino, saber se relacionar, saber viver no mundo, ter uma vida social, mas ter uma vida relevante, ter uma vida impactante, ter uma vida que vai fazer sentido para o outro, que vai ter, vamos dizer, vai ter repercussão na cultura. Nós não somos neutros na cultura, irmãos. Ou a gente, como dizia a Corey ten Boom, no livro dela, Refúgio Secreto, ou nós evangelizamos, ou nós seremos evangelizados. Ou nós somos missionários, ou seremos campos missionários. Então, não tem ninguém neutro. Então, a gente influencia ou é influenciado. Então, Jesus está mostrando que o padrão do reino é isso. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, que eu estou vendo que o tempo está indo embora. A gente vai falando, depois a gente pede vai ficar fora do horário, né, pessoal? Então, eu quero agradecer o pessoal da coordenação, que eu deveria ter feito no início, mas eu estou fazendo aqui, o pessoal, aí, o nosso amigo Altair, o Tiago, pessoas que são muito próximas, amigos, e todos os palestrantes, companheiros, e companheiros que ministraram aí nessa conferência, que foi uma bênção. Para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês. Estamos sempre aqui juntos e prontos para atender quando for preciso, tá bom? Deus abençoe.